A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Estamos aqui mais um dia, iniciando esse lindo dia que Deus nos deu. Um dia que Deus nos deu para nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. Nós nos apropriamos disso nessa manhã. Amém? Você sabe que nós estamos em tempo de jejum. Estamos jejuando. Por que nós estamos jejuando, pastor? Porque nós temos uma palavra que foi liberada da parte do Senhor. E você sabe que no reino de Deus nada funciona sem primeiro você ter o quê? Uma palavra. Aí você recebe essa palavra. E agora? Depois que eu e você recebemos essa palavra, depois nós temos que tomar posse dessa palavra. E como que nós tomamos posse da palavra? Nos posicionando. E esse posicionamento, não tem como você não se posicionar. Esse posicionamento, na realidade, vai te levar o quê? A jejuar. A jejuar. Esse posicionamento leva você ao jejum, a intensificar a sua oração e renovar a sua mente. Então lembra, nós temos uma palavra. Nada no reino de Deus funciona sem uma palavra da parte de Deus. A partir do momento que você tem essa palavra vai te levar o quê? A um posicionamento. Qual é esse posicionamento? Jejuar, orar e renovar a sua mente. É o que nós estamos fazendo nesses dias. E quando nós nos posicionamos, presta atenção no que eu vou te falar. Quando nós nos posicionamos, você pode ter certeza. Isso é certeza absoluta. Quando eu e você nos posicionamos, isso vai nos levar o quê? A guerra. Vai ter uma guerra, vai ter dificuldade, vai ter obstáculo. Como que você resolve isso? Poder. Não tem como vencer a guerra, o obstáculo, as dificuldades sem poder. E como que eu e você temos poder? Jejuando, orando e renovando a mente. É o que nós estamos fazendo nesses dias. Lembra? Nós estamos na segunda semana do nosso jejum. Pastor, nós estamos jejuando. Para quê? Que é o ano da restituição. E restituir o quê? Aí que eu e você precisamos entender. Você sabe que nós temos um propósito eterno. Ser como Jesus. Casar com o Cordeiro. A bodas está sendo preparada. Então nós temos esse propósito. Então nós precisamos o quê? Restituir nisso. Nós perdemos isso no Éden. Agora a questão é, como começa essa restituição? Eu quero te dizer, a restituição começa aqui dentro. Não tem problema fora, o problema está aqui dentro. Eu posso até ilustrar aqui, para que você possa entender, o pastor, né, no nosso material, Restituição de A a Z, a grande bênção da nova aliança, que é o roteiro do nosso jejum. E ele começou restituindo aqui dentro, falando do berço da alma. Deixa eu te dar um exemplo aqui para você ficar claro. Os irmãos sabem que eu estou aqui no sítio. E no sítio nós temos um poço artesiano que fica aqui para cima. Quando eu falo aqui para cima, né, os irmãos entendem, parece que é no céu. Né? Aqui no sítio, né, bem distante da casa, tem um poço artesiano e tem uma mangueira, né, tem uma mangueira de uns 50 milímetros, né, de diâmetro, que desce aqui para casa e que abastece aqui a casa. E na casa eu tenho uma caixa d'água. Então o poço artesiano está lá em cima, que tem uma bomba, né, que puxa, abastece a caixa d'água lá, que tem 5 mil litros, e vem aqui para casa. E tem uma mangueira. E esses dias faltou água aqui na caixa. E para descobrir, como que descobre isso? Ou seja, então a água flui por essa mangueira para encher a caixa d'água e abastece aqui a casa. Então a pia, o banheiro, então, o tanque, a máquina de lavar roupa. Então abastece aqui. Aí faltou água na caixa d'água. Aí o que aconteceu? Eu fui ver. Fui lá na bomba, a bomba está funcionando, caixa d'água lá em cima do poço artesiano está cheia, 5 mil litros. Falei, por que está faltando água? Aí comecei a andar, deve dar uns 150 metros até a caixa d'água, lá do poço artesiano daqui da casa. Aí eu fui lá e comecei vindo para descobrir o que está acontecendo.
Aí o que aconteceu? Tinha um obstáculo. Algo estava obstruindo a água de fluir para chegar aqui na caixa d'água da casa. Eu posso dizer o quê? O que é esse obstáculo? São os nós. Esses nós, ele criou o quê? Um obstáculo para que a água não fluísse. Presta atenção. A minha alma e a sua alma está cheio de nó. E esses nó precisam ser o quê? Desatado. Para quê? Para que você possa fluir. Para que a água possa fluir em você e através de você. Foi o que aconteceu. Quando eu tirei o nó, o obstáculo, ou aquilo que estava obstruindo a passagem da água, a caixa d'água aqui da casa encheu normalmente. Então quer te dizer, desde o Éden, isso aconteceu no Éden. A minha alma, quando o diabo entrou em cena, a minha alma e a sua alma ficou o quê? Cheio de nó. Esse jejum nós precisamos o quê? Tirar os nós. Foi o que aconteceu, é o que está acontecendo na primeira semana e nessa segunda semana, que é o último nó. O último nó nessa semana está sendo o quê? Tirado da sua alma e da minha alma. E esses nós nos impedem de quê? De avançar, de prosperar, de ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, esses nós, né, não sei se nem está certo a conjugação aí do verbo, esses nós estão sendo o quê? Tirados da minha vida e da sua vida. Deixa eu te dar um exemplo aqui de Paulo. Eu usei esse exemplo ontem na reunião de discipulado. Aliás, meu irmão, quantos vídeos, aleluia. E mais 2 sendo levantados esse semestre. Estão indo muito bem. Glória a Deus pela nossa equipe. Então presta atenção. Então Paulo, está lá Paulo e Silas pregando o evangelho. E por conta de pregar o evangelho, tomaram na cabeça. Foram espancados, bateram neles, lançaram no cárcere inferior, amarraram eles no tronco. E você sabe, cheio de fezes, cheio de urina, amarrado ainda, pé e mãos, cheio de dores, cheio de hematomas, porque apanharam, e estão lá jogados. Aí poderiam estar murmurando, poxa vida, estou aqui, fui chamado, estou aqui pregando o evangelho, e Deus não me protegeu, Deus não me deu livramento. Poderiam estar falando um monte de coisa, acusando Deus. Mas por que não fizeram isso? Hoje, por muito menos, o pessoal reclama. Muito menos. Eles apanharam porque estavam fazendo a obra de Deus. Apanharam porque estavam pregando o evangelho. Poderiam acusar Deus, acusar as pessoas. A igreja não me protege, a igreja não me sustenta, a igreja é isso. Olha, eu estou servindo a Deus, ninguém vem aqui no meu socorro, me abandonaram, Deus não me ouviu, Deus não me livrou. Poderiam estar reclamando. Mas o que eles estavam fazendo lá? Fluindo. Estavam louvando, estavam louvando a Deus, estavam adorando a Deus. Por que eles estavam fluindo? Porque não tinha nó. Eles estavam resolvidos aqui dentro. Eles foram restituídos aqui dentro. Primeiro, resolve aqui, querido. Para que eu e você possamos ter restituição do aqui e agora, nós precisamos ser restituídos aqui dentro. Paulo e Silas foram restituídos aqui dentro. Estavam fluindo. Não estava reclamando da igreja, não estava reclamando de Deus, não estava murmurando, reclamando da vida. Não, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, essas coisas de mimimi. Oh, Jesus da glória. Por quê? Restituído aqui dentro. Eu e você precisamos ser restituídos aqui dentro para que a bênção aqui fora, do aqui e o agora, não nos prejudique. Para que ela não se torne o quê? Um bezerro de ouro na minha vida e na sua vida. Aleluia. Então a restituição começa aqui dentro. Glória a Deus. Isso tem a ver com o quê? Desatar os nós. E quais foram os nós? Primeiro foi o quê? O seu referencial. Qual é o seu referencial e o meu referencial? Nós precisamos ter um referencial. O nosso referencial não é um influencer da vida, não é um jogador de futebol, não é um artista famoso da televisão, não é o homem mais, o mais rico do Brasil, não. O nosso referencial tem nome, o nome dele é Jesus
Cristo. Ele é o nosso referencial. Você tem que ter alguém para se desenvolver. Com quem você vai se desenvolver? Eu quero te dizer, com Jesus Cristo. Você precisa de alguém para crescer. Quem é? Com quem você vai crescer? É Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro nó. O segundo, domínio. Então, pastor, você não conhece meu contexto, né? Igual Paulo estava lá. Qual era o contexto de Paulo? Adverso, obstáculo, dificuldade para pregar o evangelho, apanhou, foram açoitados. Você não conhece meu contexto. Não, você precisa conhecer o seu domínio. Não importa o contexto, meu amado. A resistência, presta atenção que eu vou te falar. A resistência, o obstáculo, a guerra sempre é menor do que o poder que você tem. E como que você tem poder? Jejum, oração e renovando a mente. A resistência, a dificuldade, as circunstâncias adversas é sempre menor ao poder que você tem. E qual é o poder que você tem? Então exerça o quê? Domínio. E mais, qual é o outro nó? Está desatando aí da minha vida e da sua vida. A Bíblia diz que Deus os abençoou. Então, quando você entende isso, irmão, isso desata o quê? Tudo dentro de você. Porque você tem convicção que tudo que você vai colocar nas mãos vai acontecer. A bênção de Deus te acompanha. Não tem maldição. Como amaldiçoar alguém que Deus abençoou? Pastor, liberaram maldição sobre a minha vida. Pastor, fizeram um trabalho contra a minha vida. Lá no meu trabalho tem alguém que faz trabalho. Lá onde eu exerço onde eu estou trabalhando, tem alguém que está me amaldiçoando, tem alguém que está me prejudicando. Não tem como amaldiçoar, não tem como prejudicar alguém que Deus já abençoou. Pastor, entrou dentro da minha casa, alguém entrou dentro da minha casa, depois que entrou dentro da minha casa, o ambiente ficou pesado, ficou ruim, começou a acontecer coisa ruim. Não tem como, porque Deus já te abençoou. Aleluia! Se aproprie disso, meu amado. Desate esse nó em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se aproprie dessa palavra. Então está todo mundo preocupado com a restituição fora. Mas ela começa aqui dentro. Então começa a desatar os nós. O nosso jejum é para isso. A primeira semana é justamente para desatar o nó. Nós estamos na segunda semana. É o último nó. Qual é o último nó? Vida de corpo, igreja, casa do Pai. Esse é o último nó que está sendo desatado. Irmão, pastor, eu preciso de uma porta aberta. Eu te pergunto, qual é a porta que a cruz já não abriu? Eu quero te dizer, a cruz já abriu todas as portas para você entrar. Todas as portas já estão abertas. Que porta que você quer que a cruz já não abriu na sua vida? Aleluia. Então você percebeu? Os nós estão sendo o quê? Desatados. Então o aqui e agora só me abençoa quando não tem mais nenhum nó para fluir. Quando eu estou conectado. Quando eu estou ligado. Então nós temos lá o aqui e agora. Eu dei o exemplo, o paralítico de Betesda. Ele foi curado por Jesus. Depois que ele foi curado, o que ele foi fazer? Foi entregar Jesus para os judeus. Então, o aqui e agora, para o paralítico de Betesda, fez muito mal. A bênção, na realidade, fez mal para ele, porque não estava resolvido aqui dentro. Mas o cego de nascença, ele foi curado no aqui e no agora. O que aconteceu? Ele foi para a sinagoga, foi expulso da sinagoga e foi adorar a Jesus. Então, o aqui e agora, para o cego de nascença, não prejudicou, pelo contrário, o abençoou cada vez mais. Então, o nosso jejum é para que o aqui e agora não te prejudique, não faça mal para você. Amém, meus queridos? Então, primeiro resolve aqui dentro. Então, a primeira semana o quê? Tirar os nós, as amarras, o que nos impede de avançar, de crescer, de ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Foi a primeira semana. Resolver aqui dentro.
E a segunda semana, qual que foi? Conectar a uma equipe. É o que nós estamos vendo nessa semana. Se conectar a uma equipe. Se conectar à casa do Pai. E a terceira semana, que é a semana que vem, que é a restituição do aqui e do agora. Amém, queridos? Então esse aí é o resumo da ópera, né, daquilo que nós estamos vendo até aqui. E hoje é a restituindo, ontem nós vimos a restituição do perfume de Cristo. E nós temos um texto base que é a parábola do filho pródigo, ou a parábola do pai amoroso, né? Eu gosto mais dessa terminologia, a parábola do pai amoroso. E hoje é a restituição da melhor roupa. E você sabe, eu não quero ler todo o texto, por conta do nosso tempo, eu vou ler a partir do versículo 22, mas o que aconteceu? O filho mais novo, o rapaz, o pai não morria, ele falou, olha, já que você não morre, me dá a parte na herança que eu tenho direito. Com certeza isso deve ter afetado muito a vida do pai. E o pai fez o que ele pediu. Deu a herança que era devido a ele. E o que ele faz? Ele pega essa herança, vai embora da casa do pai. Da casa do pai. Qual é a casa do pai? Você sabe, a casa do pai é a igreja. Como o jardim do Éden é a igreja que Deus nos colocou. E ele sai da casa do pai. A casa do pai fala de Deus. E vai embora. E vai viver a sua vida. Achando que ele poderia ser o melhor. Eu falo, não, eu administro melhor. Eu vou multiplicar essa herança. Então eu vou administrar. Eu vou cuidar da minha própria vida. Então olha só. Quem era o referencial? Deus. Olha o cara, cheio de nó. Cheio de nó. Aí ele vai embora. E a Bíblia diz que ele gasta de maneira dissoluta. Perde toda a herança, gastou tudo de maneira dissoluta. E houve uma fome naquela terra. E ele falou, não, eu tenho que comer. Aí foi trabalhar com porcos. Isso para o judeu, meu irmão, olha só, a identidade, a dignidade do cara foi parar na onde? No chiqueiro. Foi cuidar dos porcos. Isso era, para os judeus era a pior coisa. E foi comer porcos. Ao ponto de querer comer as alfarrobas, a comida que os porcos comiam. Porque tinha muita fome. Aí a Bíblia diz o quê? Que ele caiu em si. Caiu em si, ou seja, teve bom senso. A fantasia saiu de cena. Agora a realidade, ele começou a ver a realidade. Ele fala o quê? Poxa vida, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá, se ele me tratar como ele trata os trabalhadores, já estou no lucro. Já estou no lucro. E ele foi, e a Bíblia diz, né? E aí começa o que eu quero ler. Olha o que diz, verso 22. O pai, porém, então ele chega, o pai o abraça, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa o quê? A melhor roupa, vestiu, então que é o tema de hoje, é restituição da melhor roupa, não é da roupa, é da melhor roupa. Deus tem para mim e para você a melhor roupa, não é a roupa. Tem muito crente que vem para a casa do pai, mas está com a roupa, mas não é a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram o quê? A regozijar-se. Olha só, olha o tempo nosso, meu Deus do céu. Mas vamos aqui. Vou ver se em 10 minutos eu consigo passar isso para os irmãos. Esse resumo de hoje. Então o que aconteceu aqui? Olha, a vida daquele jovem começou a tomar forma. Os nós começaram o quê? A se desatando. Todos os nós na vida daquele jovem, na alma dele estava o quê? Se desatando. Estava tirando para que ele pudesse fluir. Então tudo, quando começou isso? Quando ele caiu em si. Teve bom senso. Né? Nós já falamos aqui o que é cair em si. E ele chega na casa do pai, as coisas o quê? Começam a acontecer.
Primeiro, ele foi recebido pelo Pai de braços abertos. Não se importou com o cheiro de chiqueiro, o cheiro do suor, não se importou. Jamais entramos na casa, presta atenção, nós não entramos na casa do Pai pela porta dos fundos, nós entramos pela porta da frente. E na porta da frente, quem está de braços abertos? O Pai, para nos receber, alegre, feliz, por rever o Filho. Ele sente falta do Filho de uma maneira desesperada. Ele recebe o Filho com alegria, ele recebe o Filho com abraços, ele recebe o Filho com beijos, aleluia, porque é a casa do Pai. Aí logo em seguida o que acontece? Começa o que? A vida do corpo. Lembra? A casa do Pai aponta para a igreja. Então começa ali o que? A vida de corpo. E na vida do corpo, primeira coisa que acontece, eu e você somos lavados. Depois que nós somos lavados, nós recebemos a melhor roupa. O que é a melhor roupa? Lá em Apocalipse diz o quê? Que são os atos de justiça dos santos. Então, primeiro, começa aqui dentro. Então, presta atenção nisso. Começa aqui dentro. Mas aqui dentro ninguém está vendo. Ninguém consegue ver a mudança aqui dentro. Essa melhor roupa tem a ver com aquilo que está fora. As pessoas percebem a sua mudança aqui fora. Então, é o que acontece nos encontros. As pessoas vão para o encontro, o que acontece lá? Os nós, desde a sexta-feira, os nós começam o quê? A se desatando, tirando os nós aqui dentro. Começa a ser restituído aqui dentro. Aí a pessoa volta para casa, aí os parentes, os amigos olham para ele e falam, mas você está diferente. Eu não sei o que está acontecendo, mas está diferente. Porque lá no encontro, os nós foram desatados, ele tomou banho, foi dado um banho, e foi colocado nele o quê? A melhor roupa. E quando é colocado a melhor roupa, aqui fora muda. Foi ontem, no nosso discipulado, uma irmã que está sendo levantada, o líder dela pediu para ela participar. Na realidade, ela é líder em treinamento. Para participar da nossa reunião ontem, para ver como é que é, né, para saber no que ela está entrando. Oh, tadinha. E ela deu um testemunho ontem do jejum. Que ela trabalha com eventos, e ela foi numa escola para fechar um contrato e tal, para apresentar o trabalho dela. E lá no evento, lá na escola, a diretora, conversando com a diretora, e conversa com a diretora, tá? A diretora estava em dúvida se faz ou não faz. Mas depois que conheceu ela, concluindo, depois que conheceu ela, falou assim, não, vou fechar o contrato com você. Já está aqui a data. Então não tenho mais dúvida, porque eu te conheci e vi que você é diferente de todo mundo. O que está acontecendo? A melhor roupa. Ela estava com a melhor roupa. Os nós aqui dentro foram desatados e agora tomou banho, Deus, foi lavada e foi colocada a melhor roupa. E a melhor roupa o que é? O testemunho dela, a vida de Deus fluindo através nela e através dela, começou o quê? A aparecer. Por quê? Não sei se você está entendendo. Essa é o quê? A melhor roupa. Ele dá o exemplo aqui de João. João, lá no começo do ministério, ele queria o quê? Fogo do céu, para acabar com todo mundo. Aí no final ele fala o quê? Amai-vos uns aos outros. Mudou completamente, porque além de ser lavado, vestiu da melhor roupa. Pedro, inconstante, religioso. Aí a melhor roupa que transformou Pedro, cheio de graça, um líder, o líder da igreja, cheio de graça, cheio de amor, compartilhando do evangelho. Moisés, você sabe, Moisés matou o egípcio. O cara matou o cara. Depois de ter uma experiência com Deus, de desfrutar da presença de Deus, a Bíblia diz que ele se transformou no homem mais manso da terra. Olha só, transformou ele completamente. Porque pela melhor roupa. Então, presta atenção. Aqui dentro, já estamos limpos. Mas aqui fora, então dentro ninguém vê. Mas quando você tem a melhor roupa, que é a transformação,
Então o que aconteceu dentro começa a aparecer aqui fora. Essa é a melhor roupa. Amém, meus queridos? E onde acontece isso? Na igreja. No relacionamento uns com os outros. Eu queria até ler isso aqui. Diz assim: mas ninguém veste a melhor roupa sozinho. A ordem do Pai foi o quê? Vestiu. O banho e a vestimenta são processos para os quais precisamos de uns aos outros para acontecer. No reino de Deus, os outros nos colocam a roupa. Então eu preciso ser ensinado por outros que vieram antes de mim e que fazem parte do quê? Da casa do Pai. Quem é a casa do Pai? A igreja, o corpo de Cristo. Isso é o quê? Vida de corpo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, que eu e você possamos ser restituídos. E eu quero te perguntar, como está a sua melhor roupa? Amém? Então esse é o resumo de hoje. Espero que isso tenha te abençoado grandemente. Eu quero orar pelo seu dia. Já é 7 horas. Onde você está? Lembra, você é abençoado. Esse dia Deus já abençoou. Pai de amor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu quero declarar que toda sorte de bênçãos, Pai, a bênção está vindo ao nosso encontro. Que possa de fato, ó Deus, alcançar agora o meu irmão, a minha irmã, que está nos ouvindo nesse momento. Em tudo aquilo que Ele colocar nas suas mãos, vai prosperar, vai dar certo. O domínio, a autoridade, o governo se manifestará através da sua vida. Pai, não haverá obstáculo, não haverá resistência, porque o poder de Deus já foi liberado sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor, nós nos apropriamos desse poder agora, para fluir. Nos dê palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espírito, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido e minha querida. Fica na bênção. Aleluia. Amanhã, às 6h30, você que está nos ouvindo, divulga a live, compartilha essa live com as pessoas aí da sua célula, com seus amigos também, e até mesmo com seus inimigos. Glória a Deus. Deus te abençoe.